Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto, e o tema do estudo de hoje é Adoração cheia do Espírito. O texto bíblico que vamos ler e que é a base do estudo de hoje é Efésios capítulo 5, no versículo 18. Aqui, o apóstolo Paulo nos escreveu o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em seu argumento final, em Efésios capítulo 5, do verso 1 a 20, Paulo instou os crentes a se afastar do uso entorpecente do vinho e, em vez disso, experimentar juntos a presença e o poder do Espírito. Ele proibiu a embriaguez, provavelmente com uma citação de Provérbios capítulo 23, verso 31, na versão grega do Antigo Testamento, sugerindo ter em mente as regras contra o uso de álcool descritas na literatura de sabedoria, conforme os textos de Provérbios capítulo 20, verso 1, o capítulo 23, do verso 29 a 35. As coisas más que resultam da embriaguez incluem linguagem grosseira, indecência, insensatez, imoralidade e idolatria, conforme descritas em Efésios capítulo 5, do verso 3 a 14. Tudo isso deve ser substituído por adoração meditativa, inspirada no Espírito Santo de Deus. A exortação de Paulo a deixar-se encher com o Espírito Santo é essencial, qualificada por diversos verbos: falar, cantar e louvar, agradecer e se sujeitar, conforme encontramos no capítulo 5 de Efésios, do verso 19 a 21. Paulo aplicou essa exortação de ser preenchido com o Espírito, conforme lemos no início em Efésios capítulo 5, verso 18, de forma coletiva, imaginando os filhos de Deus reunidos na adoração inspirada no Espírito Santo de Deus, que alimenta a unidade, conforme o capítulo 4 de Efésios, e que contrasta com o comportamento e com o culto egocêntrico dos pagãos, conforme bem descrito no capítulo 5, do verso 1 a 18 de Efésios. Nesse esboço da adoração cristã primitiva, o louvor musical domina. Argumenta-se que a igreja nasceu em canção, e essa passagem, bem como Colossenses capítulo 3, verso 16, apresenta a melhor evidência para essa afirmação. E você pode comparar isso que eu estou dizendo com Atos capítulo 16, verso 25 e Tiago capítulo 5, verso 13. Existe um elemento horizontal na adoração, uma vez que, ao cantar, os membros da igreja estão, em certo sentido, falando uns com os outros, conforme Efésios capítulo 5, verso 19. No entanto, o objeto específico do louvor musical é o Senhor Deus, que, como indicado em Efésios 5, verso 20, refere-se ao nosso Senhor Jesus Cristo. A ação de graças de Efésios 5, verso 20, descritas paralelamente ao louvor musical de Efésios capítulo 5, verso 19, deve ser oferecida a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na expressão cânticos espirituais, o adjetivo espiritual, que vem da palavra grega pneumáticos, destaca o papel do Espírito Santo na adoração, uma vez que o termo descreve canções inspiradas no Espírito Santo ou cheias do Espírito Santo. Portanto, o esboço que Paulo fez da adoração cristã primitiva retrata os três membros da divindade como participantes ativos nessa adoração. Ou seja, toda a adoração, todo o louvor que levantamos e erguemos de coração são recebidos pelos três membros da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, quanto mais adoramos, quanto mais louvamos, mais próximos ficamos do Todo-Poderoso Deus Triuno. E que esse Deus Triuno te abençoe muito. E claro, na conclusão de nosso estudo, deixo com você também o texto da leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 110. Um grande abraço e até o estudo de amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra.
Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.